A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Há uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, estamos iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre da CPAD aqui na classe do juvenis. E hoje, para a glória de Deus, vamos estudar a lição de número 1, que vai tratar sobre um tema muito especial. O que é escatologia? O que significa isso? E a gente vai entender sobre esse tema desse trimestre, sobre essa visão escatológica. E é claro que a gente vai passar isso também para os nossos alunos. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar a palavra de Deus. Aproveita, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja, ajude a gente a chegar mais longe. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado e tem material disponível no link na descrição. Vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Escatologia, o que significa? Nós vamos estudar isso na lição hoje de número 1 aqui da classe do juvenis. Esse é o nosso tema. É claro que esse trimestre procura apresentar para a gente uma abordagem mais escatológica, uma doutrina bíblica, uma doutrina do ramo sistemático das Escrituras. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente descobre cada coisa linda, cada coisa boa para poder apresentar para os nossos alunos. E uma coisa a gente precisa entender é que além de estudar a Bíblia de forma bíblica ou estudar a teologia bíblica que está presente na Bíblia, nós também podemos estudar a Bíblia de forma sistemática. Ou seja, dentro da Bíblia nós podemos aprofundar em alguns assuntos, algumas doutrinas, alguns ensinamentos. E a proposta desse quarto trimestre aqui da CPAD, da classe dos juvenis, é aprofundar exatamente nessa doutrina escatológica. É a doutrina das últimas coisas, é aquela que vai tratar do arrebatamento da igreja, dessa questão maravilhosa que nós vamos morar no céu. Nós vamos tratar também sobre essa questão do rapto da noiva e tem muita coisa boa para a gente estudar junto aqui na Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você que iniciando a tua aula, você precisa iniciar ela pelo texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Não esquece de observar que a sua lição possui alguns objetivos. É importante você observar isso para não fugir do assunto e dar uma olhadinha também que a sua lição possui aí alguns pontos que vamos trabalhar hoje na Escola Bíblica Dominical. O primeiro ponto aqui da classe dos juvenis vai tratar sobre o seguinte assunto: o que é escatologia? A palavra escatologia fala sobre as últimas coisas. Ela é apresentada como doutrina das últimas coisas, dos últimos dias, dos adventos futuros. Quando a gente estuda essa doutrina de forma sistemática, nós descobrimos que ela acaba trabalhando com a gente, por exemplo, a respeito do rapto da noiva, a respeito da vinda de Jesus, do arrebatamento dos santos, da glorificação dos santos, da grande tribulação, a respeito de várias coisas que a própria palavra de Deus nos apresenta. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, também fala que escatologia traz essa ideia de últimos tempos, ou aquele advento antes da glória manifestada do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 18, também descreve que essa doutrina fala sobre as últimas coisas antes do rapto da igreja, antes desse arrebatamento de forma invisível para os santos. E quando a gente estuda essa doutrina, a gente entende que ela acaba remontando, trabalhando com a gente, para a gente apresentar para os nossos alunos a respeito desse aspecto dos acontecimentos futuros que a própria palavra de Deus apresenta, não só no livro de Daniel e não só em Apocalipse, mas em todo o contexto bíblico. Quando você estuda a escatologia, você descobre que a escatologia ela pode ser trabalhada em diversos ramos. Por exemplo,
Algumas denominações trabalham escatologia de uma maneira. A nossa denominação trabalha a escatologia de uma maneira bem específica. Nós somos de acordo com a Bíblia, nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz. E olha só que interessante, quando a gente estuda essa visão, nós descobrimos que nós acreditamos no arrebatamento antes da grande tribulação. Algumas denominações acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio. Já tem outras que vão defender que o arrebatamento da igreja vai acontecer após a grande tribulação. Nós, pentecostais, acreditamos que o arrebatamento da igreja ele acontece antes da grande tribulação. Por isso nós somos conhecidos como pré-tribulacionistas. Ou seja, aqueles que acreditam que o arrebatamento, o rapto da noiva, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Existem aqueles que acreditam que é no meio, são chamados de tribulacionistas. E aqueles que acreditam que o arrebatamento acontece após a grande tribulação são conhecidos de pós-tribulacionistas. Nós da Assembleia de Deus defendemos que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Outra coisa também que a gente tem um diferencial. Nós acreditamos, na nossa visão escatológica, na nossa doutrina que defendemos também, que o arrebatamento ele é específico, ele acontece antes do milênio. Por isso que nós somos pré-milenistas. Antes do milênio, o governo de Cristo e da sua igreja, o arrebatamento acontece na nossa visão de interpretação bíblica. Mas existem denominações, e nós também precisamos respeitar, que defendem, por exemplo, que o arrebatamento acontece no meio do milênio. Ou seja, a ideia de pensamento dessas denominações é defender que o milênio já está acontecendo. E no meio do milênio, Cristo vem e arrebata a sua igreja. São conhecidos como amilenistas. E existem aqueles que acreditam que depois do milênio o arrebatamento então vai acontecer. Esses são pós-milenistas. Porém, a nossa visão bíblica, a nossa interpretação bíblica entende na visão pentecostal que o milênio só acontece pós-arrebatamento. Daí então nós defendemos essa questão e por isso é importante estudar escatologia na escola bíblica dominical. Finalizando aqui o primeiro ponto da sua lição da classe dos juvenis, apresente para os seus alunos a ação do tópico 1, que tem uma dinâmica, tem um questionário para você trabalhar com seus alunos e avance então para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a escatologia individual e coletiva. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Quando aprofundamos nessa doutrina escatológica, nós entendemos que a escatologia ela se desenvolve de duas maneiras. Primeiro, de forma individual, para cada indivíduo. Deus ele chama os seus servos para si. Ela pode acontecer, por exemplo, na questão da morte de um santo, quando esse cristão morre em Jesus. Então, naquele momento, ele é chamado para o reino eterno. Daí, então, nós já defendemos essa crença da escatologia, que acredita que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, como a própria palavra de Deus apresenta para a gente. Existem também aqueles que acreditam em outras visões desse tipo de interpretação, mas aqui nós não vamos trabalhar isso, nós vamos trabalhar a nossa. A nossa defende que quando a pessoa morre em Cristo, ela então passa a ser chamada pelo Senhor. Outro estilo também que nós trabalhamos na nossa visão doutrinária, na visão da Assembleia de Deus, é que a escatologia se desenvolve também de forma geral, coletiva. O arrebatamento é algo real para os santos em Jesus. E aqui a gente vai definir algumas coisas para poder trabalhar em sala de aula com os nossos alunos. É claro que estamos desenvolvendo com você a doutrina escatológica que o pentecostalismo defende. A escatologia individual, como eu já disse para você, é o estado da morte de um santo em Cristo, de um cristão em Jesus. O que acontece com ele a partir do momento em que ele morre em Jesus? Para onde é que ele vai? A doutrina escatológica na visão pentecostal trabalha isso.
A escatologia coletiva, que também defendemos, é aquela escatologia geral. Ela trabalha o que vai acontecer com a igreja em tempos futuros. Por exemplo, ela trabalha os estados ou fases do arrebatamento. Primeiro, o arrebatamento acontece de forma invisível, só para os santos em Jesus. Só os crentes em Jesus vão participar desse arrebatamento. Só a igreja do Senhor. É o rapto. O rapto da noiva, o rapto da igreja é algo inesperado, é algo que não vai dar tempo de divulgar para ninguém. Outra coisa, após o rapto, nós acreditamos que vai acontecer o desencadear dos fatos bíblicos. E esse desencadear é apresentado agora no período da grande tribulação. Essa tribulação é trabalhada em 2 períodos. Primeiro, de 3 anos e meio, como a falsa paz, e depois, os 3 últimos anos e meio, como a grande tribulação, perseguição para aqueles que permanecerem aqui. Após esse momento, nós também defendemos na nossa doutrina, na visão pentecostal, o reino milenar que está apresentado também em Apocalipse capítulo 20. Ele acontece depois da grande tribulação na nossa visão interpretativa e hermenêutica. Após esse milênio, nós encontramos também o estado eterno, o estado perfeito com Cristo. E vamos trabalhar isso durante todo esse trimestre. Essas fases são importantes a gente desenvolver em sala de aula com os nossos alunos. E finalizando aqui o ponto número 2, descrevendo essas fases em sala de aula, você então vai apresentar para o seu aluno a ação do tópico 2. Essa ação está aí na sua lição da classe do juvenis. E é claro que você vai avançar então para o terceiro ponto da sua lição, que vai continuar trabalhando essa fase introdutória do nosso trimestre aqui na Escola Bíblica Dominical. Os principais eventos escatológicos. Esse é o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto trabalha com a gente um quadro que desenvolve aí os principais eventos escatológicos. Esse quadro está até fornecido na sua lição. É importante você ficar atento. Se você puder passar para os seus alunos, escrevendo no quadro branco aí na sua igreja ou levando em uma cartolina, isso é muito legal para poder desenvolver em sala de aula. Aí também nós encontramos algumas referências bíblicas que pode ser trabalhada na sua EBD. Esse quadro escatológico ele é baseado a partir da proposta do pastor Ciro Chances e nós vamos desenvolver com você passo a passo. De acordo com o 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17, o primeiro evento que vai acontecer para a igreja chama-se arrebatamento. O arrebatamento também é conhecido como rapto nas Escrituras. Ele é invisível, só os santos vão participar, só os santos vão ver. O segundo evento é conhecido como o Tribunal de Cristo. Esse tribunal é específico para os crentes. Detalhe, esse tribunal não é o tribunal das nações, mas é o tribunal dos santos, é o tribunal do galardão. E onde é que está escrito isso? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Outra referência que pode te ajudar também, Apocalipse 22, versículo 12. Não se esqueça de ler esses versículos em sala de aula. O terceiro evento que acontece também na nossa visão interpretativa sobre a escatologia bíblica e sistemática é a grande tribulação. Daniel, capítulo 9, versículo 25 ao 27, você encontra uma passagem de Daniel lá no Antigo Testamento falando sobre esse momento, sobre esse evento. Pequeno detalhe, a grande tribulação, como eu já disse a você, ela tem 2 fases. A primeira fase é de 3 anos e meio, conhecida como falsa paz, governada aí pelo anticristo. A segunda fase também é desenvolvida nas Escrituras e é apresentada como grande tribulação, o momento da perseguição daqueles que permanecerem aqui. O quarto evento está descrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 1 ao 9. Ele é conhecido agora para os santos como as bodas do Cordeiro, aquele momento da grande ceia com o Senhor, aquele momento de desfrutarmos da presença de Cristo nas alturas. Esse quarto
quarto momento é voltado para os santos em Jesus. O quinto momento, descrito pela palavra de Deus, é conhecido como a segunda vinda de Cristo. Detalhe, a vinda de Cristo à Terra. Pequeno detalhe que você precisa entender. O arrebatamento é uma coisa, ele é invisível só para os santos. Só os santos participam, ele é o rapto. A segunda vinda, descrita nas Escrituras, na nossa visão interpretativa, defende que Cristo virá agora com a sua igreja para que todos possam vê-lo, literalmente, para que todo o globo terrestre entenda que Jesus é o Senhor. E onde é que está escrito isso? Zacarias capítulo 14, versículo 1 ao 4, é uma referência bíblica que você pode trabalhar. E a outra referência bíblica se encontra em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 ao 16. Então a gente está entendendo que esse quinto momento aqui apresentado pelas Escrituras é conhecido como a vinda de Cristo ou a segunda vinda de Cristo. Ele é diferente do arrebatamento do rapto, que é o primeiro que acontece só com a igreja. Esse aqui ele está vindo com a sua igreja em glória, nas nuvens, para que todos possam ver Cristo ressurreto, os santos, a noiva do Cordeiro também. O sexto evento é conhecido como o fim do império do Anticristo. O fim do reinado do Anticristo aqui na Terra. E onde é que está escrito isso? Apocalipse capítulo 19, versículo 19 ao 21. É aquele momento em que Cristo derrota o inimigo, literalmente. Em que a igreja de Cristo vence a batalha com Cristo. O sétimo momento é conhecido agora como o julgamento das nações. Aqui há uma diferença do julgamento, por exemplo, apresentado só para os santos, o julgamento das bodas do Cordeiro ou do galardão. Esse aqui é o julgamento do juízo de Deus voltado para os ímpios e as nações. Onde é que está escrito isso, pastor? Observe bem o texto bíblico de Joel, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Tem outra referência bíblica também que pode te ajudar em sala de aula. Mateus 25, 31 ao 46. Vale a pena ler esse texto bíblico com os seus alunos. O oitavo momento é apresentado pelas Escrituras como o milênio. O milênio ele já é voltado após o julgamento das nações. É aí que acontece Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6. Vale a pena você ler isso em sala de aula com os seus alunos. O nono momento, na visão escatológica, na nossa visão pentecostal, é apresentado como a revolta do diabo a respeito do seu julgamento. E onde é que está escrito isso? Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, é um texto que vale a pena ler em sala de aula. João capítulo 16, versículo 8 ao 11. Então nós estamos trabalhando essas visões bíblicas aqui com os seus alunos. O décimo momento, na visão interpretativa escatológica, ele trabalha o seguinte argumento: o juízo final. Está escrito em Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Vale a pena você dar uma olhada nisso aí. Esse juízo final já é voltado então para o inimigo das nossas almas e para todos os seus seguidores. E o 11º momento trabalha com a gente algo que é precioso: novo céu, nova terra, a eternidade. Apocalipse capítulo 21 e 22. E também tem outro texto que Pedro também descreve para a gente na sua epístola. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Então nós estamos descrevendo para você esses momentos de linha de tempo escatológica na interpretação pentecostal, da maneira a qual nós acreditamos a partir da leitura dessa doutrina na visão escatológica. Finalizando então o terceiro ponto, apresente para os seus alunos a ação do tópico 3 e avance agora para o quarto e último ponto da sua lição aqui, da lição de número 1 da classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a importância do estudo escatológico. Por que é importante estudar escatologia? Por que é importante conhecer essa doutrina e, claro, apresentar essa doutrina para os nossos alunos em sala de aula? De acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nós entendemos que toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para o ensino.
E a gente precisa aprender que esse momento é importante até mesmo para conhecermos a respeito do nosso futuro, porque já está escrito nas Escrituras. E tudo aquilo que nós acreditamos a partir da escatologia é apresentado pelos princípios bíblicos, é o que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos ensinar aos nossos alunos, passar adiante à nova geração. 4 princípios são ensinados por nós pentecostais da Assembleia de Deus. Jesus salva, a doutrina da salvação. Jesus cura, a doutrina dos milagres, essa doutrina específica de Cristo manifestando o seu poder no meio da igreja, um Deus presente. Jesus batiza com o Espírito Santo, quer dizer que nós acreditamos na doutrina dos dons espirituais, são para hoje, são reais, e Jesus em breve voltará. Doutrina escatológica. Esse tipo de argumento, ele vem vencendo gerações e gerações, e é um tipo de argumento que demonstra para a gente que Cristo virá a qualquer momento, não sabemos o dia, mas as Escrituras sempre nos ensinam a respeito desse aspecto fundamental para o nosso crescimento espiritual. E aqui nós vamos entender que estudando escatologia, nós estamos aprendendo princípios da nossa fé, princípios da nossa crença, princípios que defendem que Cristo virá. O arrebatamento é real. No decorrer desse trimestre, nós vamos estudar essa doutrina detalhadamente. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você, que Deus te honre e use você na Escola Bíblica Dominical através do poder do Espírito Santo, que você seja um instrumento na EBD. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. E é claro que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis e também discipulado. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.